boa tarde. No caso aqui, atividade 2, disciplina de estágio supervisionado no ensino médio, resenha 1, com o título Passado, Presente e Futuro no ensino de Biologia no ensino médio. Diante dessa atividade, eu quis fazer, no caso, uma linha do tempo, desde o ensino dos jesuítas até o ensino de biologia atualmente. Década de 40, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, iniciado com os jesuítas, lógico, e os elementos chaves, no caso a educação do Brasil colônia, onde tinha a elite e a escolástica. Um dos seus pontos principais era o que? A repetição como instrumento da aprendizagem, e outro era a disciplina rígida com formação do caráter. Já no início do século XIX, isso já foi mudando, né, com o ensino superior. Houve o que? O interesse da elite, onde receberam maior atenção e investimentos. Já o ensino médio teve poucas mudanças. Apenas teve o que? Uma preparação da elite para o ingresso nos cursos superiores. Revolução de 30, com Getúlio Vargas, mudanças no caráter estrutural do sistema educacional, teve a criação do Ministério da Educação, e em 1931 houve que o decreto número 19.890, pela organização do ensino secundário. E em 1942 teve o decreto-lei número 4.244, constituindo-se a lei orgânica do ensino secundário, onde teve o que? A duração de 7 anos, e foi dividido em que? O ginásio e o colegial, onde o ginásio é 4 anos de duração e o colegial 3 anos, totalizando os 7 anos. O que era necessário? Ter o exame de admissão, o ingresso no ginásio e vigor até 1971. Na era Vargas, existiu o que? Houve o ensino profissionalizante, teve a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que no caso é o SENAI, e o sistema dualista, e o ensino médio propedêutico e o ensino profissionalizante. Já no período militar, o golpe de 64, houve mudanças no sistema educacional em relação ao ensino médio, de acordo com a lei número 5.692/71, unificar o ginásio, o primeiro ciclo do ensino médio, como primário. Aí temos o que? O primeiro grau, que são 8 anos de duração, obrigatório e gratuito nas instituições públicas. Esse primeiro grau hoje corresponde ao ensino fundamental. E agora temos o segundo grau, que atualmente corresponde ao ensino médio, onde passa a ser o antigo colegial com duração de 3 anos, obrigatoriedade das escolas de segundo grau, qualificação profissional e também o nível técnico ou de auxiliar técnico. O ensino médio atualmente, de acordo com a lei número 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, divide os níveis de ensino em 2 etapas. A educação básica. Quais os principais objetivos da educação básica? Desenvolver o educando, trazer o que? Trazer aquela formação geral e básica indispensável para o exercício da cidadania, propiciar condições para que estudantes egressos desse nível sejam capazes de enfrentar o mercado de trabalho e também o que? Preparados para ingressar no nível superior de ensino. Esses são os objetivos da educação básica voltados ao ensino médio. E aqui a gente tem um conteúdo curricular, que é o que? Que compreende 75% do tempo mínimo de duração do ensino médio voltados para essas matérias, que são o que? Língua portuguesa, matemática, biologia e química, física, geografia, história, sociologia, filosofia e arte, educação física e língua estrangeira. Então, vemos agora aqui os docentes do ensino médio. O artigo 62 da LDB estabelece que formados em nível superior de licenciatura plena. De acordo com ela, são objetivos do ensino médio: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade à nova condição de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e também a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. E aqui a gente tem, eu vou ter aqui um esquema bem básico, em forma de ciclo, onde vemos as áreas presentes na base nacional comum dos currículos das escolas de ensino médio, onde temos a linguagem, códigos e suas tecnologias,
a ciência da natureza, matemática, suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. A gente vê em forma de ciclo. Sentido de ensinar biologia. Agora vamos entrar de vez da biologia do ensino médio, como desde o tempo passado, e vamos comparar com atualmente. No mundo atual de tão rápidas transformações, estar formado para a vida significativa mais do que reproduzir dados, denominar classificações, identificar símbolos, significa o quê? Significa saber informar-se, comunicar-se, argumentar-se, compreender e agir, enfrentar problemas de diferentes naturezas, tomar gosto pelo conhecimento e adquirir uma atitude de permanente aprendizado, compreender os debates contemporâneos e participar deles, compreender questões práticas relacionadas à saúde, à produção de alimentos, saneamento, intervenção tecnológicas, desenvolver modos de pensar e agir que permitam se situar no mundo e dele participar de modo consciente e consequente, e também preparar para o trabalho e conhecer as carreiras futuras. São todos esses pontos voltados para o sentido de ensinar biologia. O estudante do ensino médio, por apresentar uma maior maturidade, tem o que? Então, os objetivos educacionais devem ser propositivos, tanto na abordagem das informações e conceitos, quanto aos procedimentos, às atitudes e aos valores envolvidos. Nessa etapa, o estudante está mais integrado à vida da comunidade, com maior capacidade de compreender e ter consciência de suas responsabilidades e direitos. A inserção da biologia na área de matemática, ciência da natureza e suas tecnologias sinaliza para além do conhecimento científico disciplinar, ou seja, buscar uma integração dos diferentes saberes que constituem as disciplinas matemática, física, química e biologia, de modo a propiciar o estudante desenvolver habilidades que sirvam para o exercício de intervenções e julgamentos. De acordo com a diretriz nacional do ensino médio, a concepção da preparação para o trabalho que fundamenta o artigo 35 da LDB aponta para a superação da dualidade do ensino médio. Essa preparação será básica, ou seja, aquela que deve ser base para a formação de todos e para todos os tipos de trabalho. A lei sinaliza assim que mesmo a preparação para prosseguimento de estudos terá como conteúdo não um acúmulo de informações, mas a continuação do desenvolvimento da capacidade de aprender e a compreensão do mundo físico, social e cultural. Nesse sentido, consideramos que a disciplina de biologia, em suas diferentes especialidades e relacionamentos, as diferentes habilidades, contribui juntamente com as demais no desenvolvimento dos conteúdos, na preparação para o trabalho e para o exercício de cidadania, quando asseguram a formação geral do estudante no ensino médio. Então, a partir daqui, alguns questionamentos que eu tirei de um site, onde era uma entrevista com a Mônica, não sei muito bem o segundo nome dela, mas está todo referenciado na parte de referência. O que hoje não se pode deixar de ser ensinado em biologia no ensino médio? Então, aqui é a resposta da Mônica. Vamos ver o que ela diz sobre isso. Diante do ritmo acelerado de produção de conhecimento, não dá para simplesmente acrescentar tópicos ao conteúdo programático. A escola deve focar na promoção da autonomia intelectual do aluno e propor situações de aprendizagem que abordem conceitos-chave em cada disciplina área que precisam ser devidamente contextualizados, para fazerem sentido e, sempre que possível, articulado com outros campos do conhecimento. Em biologia, certos conceitos são essenciais para compreender fenômenos e processos que permitem ao aluno, quando efetivamente dominados, fazer extrapolações e agregar outros conceitos mais periféricos. Dentre eles estão os conceitos de organização, metabolismo, código genético, gene, adaptação, seleção natural, homeostasia, dentre outros. A partir deles é possível problematizar questões contemporâneas, como as relativas às aplicações biotecnológicas, discussões ambientais e outras importantes para a vida cidadã. Então temos aqui outro questionamento bem interessante. O que é preciso ser aprendido em biologia pelos alunos no ensino médio? E a Mônica responde aqui pra gente. No caso vão ser o quê? Conceitos que instrumentalizem o aluno a emitir opiniões, posicionar-se criticamente e fazer escolhas que não sejam pautadas apenas no senso comum, diante de questões relativas ao corpo, à saúde, ao meio ambiente, ao trabalho, à ciência, tecnologia e seu impacto sobre a sociedade. Esses conceitos devem ser problematizados em situações diversificadas, com o que? Como, por exemplo, ter a ver o que? Leitura, produções escritas, relatos orais, debates, trabalho em equipe, trabalho em campo, análise de estágio, trabalhos com vídeo, experimentos, etc. Para terem significado e desenvolverem competências igualmente diversas no aluno. E outro questionamento: qual o principal desafio de se ensinar biologia nos dias de hoje?
Fazer o aluno reconhecer a necessidade de ampliar seu quadro de referências, apropriando-se de conceitos e competências que permitam a ele transitar em diferentes contextos que vão desde a realidade cotidiana local concreta até a distante global mais abstrata. O aluno deve se ver como cidadão do bairro e do mundo e articular o que aprende na escola com a vida. Assim, não basta aprender sobre a poluição local sem entender que relação disso tem com o aquecimento global, ou decorrer nomes e efeitos de hormônios e não atentar para os riscos de anabolizantes na busca frenética por corpos sarados. Despertar o aluno para isso é um desafio, pois a escola precisa incorporar aspectos que fazem parte do seu universo para envolvê-lo na aprendizagem. Dentre eles estão as novas tecnologias, as redes sociais, dentre outros. Outro questionamento também. Se ensina biologia, se ensina biologia nos dias de hoje da mesma forma que se ensinava no final do século XX, será que algo mudou? O que mudou? Por quê? A Mônica responde. É comum um professor de biologia definir o objeto de estudo da disciplina escrevendo no quadro de giz ao iniciar o ano letivo. Biologia é o estudo da vida. Pena que, lamentavelmente, para muitos alunos do ensino médio, esse momento será um dos poucos em que a biologia estará relacionada à vida, pelo menos à vida desses alunos. Capturados por um redemoinho curricular tradicionalmente linear e fragmentado, nossos alunos serão envolvidos por nomes esquisitos e conteúdos desprovidos de significado. Constata-se que muitos professores excessivamente disciplinares e disciplinadores ainda resistem às mudanças e insistem em currículos onde os conteúdos são fins em si mesmos no lugar de serem meios para a construção de competências. Assim, muitos ainda ensinam a biologia predominantemente descontextualizada. A questão é que nem sempre alguém ensina efetivamente a aprendizagem. Contudo, existem professores que vêm enfrentando o desafio de romper com currículos lineares e formatados e propor atividades com abordagem criativa, ou seja, para tentar quebrar aquele tradicionalismo de sala de aula, né? Embora ainda se vejam pressionados, quase reféns de programas cobrados nos vestibulares, incluindo o novo Enem, que agora tem lista de conteúdos, de currículos mínimos determinados pelas redes públicas e aqueles propostos em livros didáticos. Então, a partir daqui eu termino a minha atividade 2, está aqui toda a referência onde o meu trabalho foi todo baseado, e é isso.